Se você, minha amiga, está planejando ter um filho, vamos falar um pouco sobre a pré-maternidade? Eu sou a Mônica Sena, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Eu tenho hoje um filho de 1 ano e 1 mês. Meu bebê tem 13 meses. E desde que eu engravidei, eu sinto vontade de compartilhar sobre as minhas experiências. E agora eu acredito que chegou o momento. A primeira coisa que eu te digo é converse. Converse muito sobre ter um filho. Converse muito sobre como será essa experiência, sobre os seus sonhos, sobre o que você gostaria de proporcionar para o seu filho como mãe, como vai ser, o que vocês pretendem fazer, por que ter um filho seria importante para vocês, o que vocês prezam na criação dessa criança. O primeiro ponto para mim, para o meu marido, foi conversar. Nós conversávamos muito sobre a gestação. E apesar de termos escolhido ter um filho em um momento que eu não considero o nosso momento ideal, financeiramente falando, essa foi a melhor decisão que a gente tomou. E o mais interessante, o que eu mais gosto de lembrar, é que foi uma escolha. Hoje, principalmente com redes sociais, e cada vez mais as pessoas falam sobre não ter filho, ou sobre o momento certo de ter filho, priorizar carreira. Você tem que parar para escutar o seu coração. Eu, por exemplo, eu acreditava que ter filho tinha que ser aos 30 para mim. Tem que ser aos 30 porque eu vou estar mais madura. E eu conversava muito sobre isso com alguns amigos e que o momento ideal seria os 30. E eu vejo que essa é a idade ideal de um monte de gente. Só que no meu coração não dizia isso. Eu sempre quis ter filho. Por mais que eu não estivesse pensando tanto numa criança, sabe? Assim, eu sabia que no futuro essa seria uma realidade para mim de acordo com o meu desejo, né? Então eu queria isso. Quando eu fiz 27 anos, esse desejo veio muito forte, então a gente começou mesmo assim, será que sim agora? Será que não? Parecia para mim mais fácil que acontecesse por acaso do que eu tomar a decisão e escolher ter filho, porque você não sabe se é a escolha certa. Hoje, olhando para o meu filho, eu penso que foi a melhor decisão que a gente teve. É muito bom ter um filho. Exige de você mais responsabilidade, mas o que você ganha em troca é muito melhor, sabe? Assim, o cheiro, o cuidar, você ser responsável por essa vida, o que você vive, a sua mente, a sua preocupação naquela criança, naquela vida, tudo isso é muito satisfatório também, exige muito de você, mas também é muito satisfatório, sabe? Tem muitos benefícios com isso. Eu lembro do Gabriel falar assim, eu acho que a gente tem a vida inteira para correr atrás de dinheiro. A gente tem a vida inteira para buscar uma estabilidade financeira, mas a gente não tem a vida inteira para ter um filho. A gente sabe que biologicamente não funciona assim. E a gente não tem dinheiro para ir atrás de congelar óvulos, de fazer toda essa coisa que só quem tem dinheiro e condição financeira consegue fazer. E reza. Gente, eu rezei muito, eu pedi muito pelo meu filho. O conselho que eu dou quando alguém fala que vai engravidar, que quer ter filho, reza, sabe? Pede pra Deus. Pede pra Deus, confia em Deus, pede pra Deus o filho que você quer, pede saúde, sabe? Pede inteligência. E eu fiz muito isso e eu senti muito bem porque eu senti que eu podia confiar em algo maior que eu. E confiar que tudo vai acontecer conforme a vontade de Deus. Então, rezar e pedir por essa criança, se preparar espiritualmente para receber essa criança. Acho que é um grande passo. É tão interessante que quando eu engravidei, eu senti que eu confiei ainda mais em Deus, porque você não sabe o que esperar. Você escolhe tudo e você não sabe o que esperar, como vai ser. Eu preciso acreditar que tem algo maior cuidando de tudo e que apesar de, se estiver no meu caminho, passar por situações difíceis, passar por uma gravidez difícil, porque pode acontecer. Pode acontecer de ter uma gravidez com complicações, pode acontecer de ter um parto com complicações, pode acontecer de demorar um pouco mais do que você espera, né? Você pode demorar mais do que você gostaria para conseguir engravidar. Tudo isso pode acontecer. E quando você acredita, você tem fé em Deus, em algo maior
por você, quando você manifesta a sua fé, a sua energia, eu acredito que apesar de tudo isso, e que tudo isso pode acontecer, você tem força para passar por isso. Você tem força para viver isso, sabe? E por mais difícil que seja, eu acredito que muitas das dificuldades que a gente passa na vida, de certa forma, ela vai nos ensinar algo. Eu não posso dizer que essas coisas vêm na nossa vida para nos ensinar algo, mas quando você passa por isso, você aprende algo, entende? Assim, tem muita coisa que não está sob o nosso controle. E muitas coisas podem acontecer com o nosso corpo, com a nossa vida, mas eu acho que viver isso te ensinará alguma coisa. Eu lembro que eu rezei muito para Deus, eu pedi muito para Deus pelo meu parto, eu pedi muito para Nossa Senhora, e até hoje, quando eu vou rezar por alguma mulher, por algum parto, eu peço pela intercessão de Nossa Senhora, porque Nossa Senhora é mãe. Ela entende, ela já viveu tudo isso, ela já passou por tudo isso. E eu sei que ela vai interceder por nós mulheres, sabe? Eu sei que ela vai interceder por nós na criação do nosso filho, nas nossas orações, quando nós estamos pedindo pela saúde do nosso filho. Eu sei que Nossa Senhora, ela vai interceder. Então eu pedi muita intercessão dela no meu parto. E aconteceu que o meu parto foi maravilhoso. Eu me sinto no dever de falar sobre isso, assim, porque o meu parto foi muito bom. E eu pedi muita tranquilidade, porque eu acredito que as orações também têm energia, sabe? Enche a sua casa de energia, de bem, de amor, seu corpo de bem, de amor, sabe? Preparar o seu espiritual e pedir intercessão dos anjos para sua vida, para sua gestação, para a concepção dessa criança. Um dos pontos fundamentais, assim, ter fé, acreditar e rezar. Pedir a Deus por essa criança. Às vezes a gente tem muita insegurança quanto a engravidar, porque é uma transformação e é uma escolha que não dá para voltar atrás. Para sempre você será mãe, é uma escolha definitiva. A gente sente medo mesmo, principalmente o primeiro filho. Claro que essa experiência que eu tô vivendo é de mãe pela primeira vez. E a gente sente medo mesmo, mas eu acredito que é algo transformador na sua vida, é algo transformador na sua história como mulher. Eu acho que é importante saber que não vai ser fácil, mesmo que você decida mergulhar e viver a gravidez, a gestação, não quer dizer que você não vá chorar por uma coisa ou outra, que você não vai se sentir cobrada, ou que você pode se sentir vulnerável, pode ser que você se sinta feia, pode ser que você se sinta mal. Eu me senti linda grávida, eu amei estar grávida. E eu tive uma saúde muito boa. Eu não enjoei, não tive enjoos, eu tive pouco inchaço. Eu fui inchar mais no final da gestação e menos. Então, assim, eu tive uma gravidez muito tranquila e eu fazia atividade física. Eu fiz atividade física durante toda a gestação e eu estava fazendo antes, né? Então eu estava já há 1 ano, se não me engano, treinando. Eu voltei a treinar, estava treinando. Eu ganhei peso porque eu estava abaixo do peso. Eu entrei para academia, ganhei peso. Construí uma rotina de atividade física que foi muito bom, me ajudou demais. Então eu engravidei. Eu continuei treinando, continuei indo para academia. Fui quase 9 meses, né? Eu fui 8 meses assim para academia e isso me fez muito bem. A minha saúde estava muito bem. É muito bom que você cuide da sua saúde antes de engravidar. Se você está planejando, então se prepare, esteja com a sua saúde bem, ok, assim, o máximo que você conseguir, fazendo atividade física antes de engravidar, que eu acredito que possa ser um processo mais fácil. Muitas mulheres treinam e continuam tendo enjoos, eu acho que é da gravidez, e são coisas que não dá para escolher, você não vai ter isso ou você vai ter isso, entendeu? Mas o viver que eu falo, mergulhar que eu falo, é você entender que você está grávida, que você está gerando uma vida, que seu filho vai nascer, que isso é uma fase, entende? Assim, então, para mim, eu mergulhei nesse sentido. Eu detesto uma fala que as pessoas têm 2 extremos, assim. Tem gente que fala,
ai, a gravidez não é doença. Eu não gosto dessa fala porque quando você diz assim, gravidez não é doença, dá uma impressão que você tá anulando tudo que a grávida tá sentindo. E a grávida se sente mal, a grávida se sente, às vezes, enjoo, às vezes cansaço. Cansaço, eu senti muito cansaço, a grávida se sente cansada. Os hormônios, as emoções, as preocupações, a mudança no corpo, você está sustentando uma vida, está se formando uma vida dentro de você. É claro que tudo fica diferente. E eu sinto que quando a pessoa fala assim, gravidez não é doença, ela está anulando tudo isso que a grávida está sentindo, toda essa necessidade que às vezes ela tem de descansar, de se tranquilizar, de dormir um pouco mais, de dormir no meio do dia, sabe, assim, e infelizmente eu sei que dentro da empresa você não tem essas possibilidades, porque as pessoas, elas te dizem isso o tempo inteiro, gravidez não é doença. Gravidez não é doença, é como se você não tivesse, inclusive eu já vi muitas mulheres, assim, falando de outras mulheres, ah, mas quando eu fiquei grávida não foi assim não, mas isso tá com frescura. Gente, não é frescura. A pessoa tá gerando uma vida. A pessoa tá gerando uma vida dentro do corpo dela. É claro que ela tá se sentindo cansada e às vezes uma pessoa vai se sentir mais cansada que a outra. Às vezes, por conta disso, ela vai julgar uma outra mulher porque tá tendo possibilidade de descansar ou porque tá reclamando, sabe? Eu acho assim que não, a gente tem que olhar com mais empatia para outras mulheres e outras situações. Cada mulher vai viver de um jeito a gestação, cada mulher vai sentir, pode sentir sintomas diferentes da outra. Você é uma pessoa única e o seu corpo, a forma como você lida com a sua gravidez, contudo, é única, a sua vivência. Então a gente não deve julgar e a gente tem que ter mais empatia com outras mulheres grávidas. Eu acredito que essa fala de gravidez não é doença e eu acho que é como se a mulher tivesse que viver exatamente igual ela estava antes de estar com o barrigão ou de estar com a vida ali se formando dentro do corpo dela, e não é assim. Mas também eu não acho que a gente tem que ficar levando a vida como se ela fosse de vidro. Não consegui fazer isso, assim. Às vezes a pessoa se enche de muitas restrições e eu acho que isso te impede um pouco de viver esse momento, porque você tá tão fechado dentro de uma bolha que o mundo tudo é muito perigoso, tudo não pode e tal. Tem umas coisas que você realmente não vai poder e o médico vai te dizer, mas levar de uma forma mais tranquila, sabe? Assim, praticar o seu exercício físico, se alimentar, comer o que você tem vontade. Se você tem tendência a engordar e você tá engordando muito, às vezes você vai ter que medir a quantidade que você come, ou fazer de alguma forma ali, estudar uma forma que você possa comer o que você tem vontade, sem exagerar, para que isso não seja prejudicial para a sua saúde, mas não se restringir demais, sabe? Eu comi o que eu tive vontade, eu fiz o que eu consegui ali fazer, eu fui em lugares, eu passeei, e eu recebi muito carinho também, eu recebi muito cuidado. Às vezes a pessoa, ai, senta aqui, fica aqui, porque você tá grávida. Eu não estava pedindo isso, mas quando as pessoas faziam isso pra mim, eu só aceitava. Eu vejo que tem muitas mulheres que detestam que pegam na barriga delas, assim. Eu super gostava, eu achava que aquilo tava trazendo bem. Normalmente as pessoas dizem assim, ah, mas e se a pessoa tiver uma energia ruim? Ah, eu acho que quem tem uma energia ruim não vai nem querer pegar ou fazer carinho, sabe? Eu acho que eu me senti tão blindada, tão assim de boa, e eu me sinto ainda assim. Eu não me preocupei com isso, não achei que isso fazia sentido, e eu super aceitei o carinho das pessoas, super aceitei sabe assim, porque eu, pelo menos, eu vi assim que as pessoas te abraçam muito quando você tá grávida, assim, tem algumas pessoas que criticam e que querem te dizer o jeito certo de viver a sua gravidez, como também vão querer dizer o jeito certo de você cuidar ali do seu filho, mas também tem muita gente que te abraça, assim, carinho, ai, nossa, bom
parto. Gente, eu recebo isso com tanto amor, eu recebo isso com o coração tão aberto, a pessoa me desejar o bem, me desejar um bom parto. Gente, nossa, parecia assim que eu tava recebendo um presente. Toda vez que a pessoa me dizia assim, ó, tenha um bom parto, nossa, que Maria esteja com você no seu parto, eu recebia como se fosse um presente, assim, físico, que eu estivesse pegando e eu queria alguma forma de guardar aquilo para mim. Então, eu me senti muito entregue aos sentimentos, ao carinho das pessoas, me senti muito entregue à gravidez, sabe, à gestação. Eu tive dificuldade de encontrar uma ginecologista que fosse super legal, assim, que eu pudesse confiar, mas no finalzinho eu encontrei, que eu me senti mais à vontade. Isso foi um ponto que começou a mexer um pouco comigo, porque eu tinha uma expectativa de viver o meu pré-natal de forma diferente, mas como eu dependo do SUS, então, assim, eu meio que dependo da sorte também. Às vezes eu vou encontrar um médico bom, às vezes não vai ser exatamente do jeito que eu gostaria, mas para mim não era possível eu pagar um plano, pagar obstetra, pagar tudo isso. Para mim não era possível e também eu não vi necessidade. Uma outra coisa que eu não vi necessidade é o tanto de ultrassom. Eu fiz somente os, assim, recomendados. Eu não me preocupei em estar fazendo ultrassom, de estar ali vendo e, sabe assim, essa grande preocupação de como a criança está. Eu não tive isso. Então, assim, eu acredito que isso vem muito de confiar. Confiar nos seus sentimentos, você sente que tá tudo bem, você vai nas consultas todo mês certinho, assim, e tá tudo ok? Confia em Deus, pede a Deus, reze a Deus e confia no poder da sua oração, que eu sei que nem sempre é tão fácil de ter fé, mas assim, a gente tem que buscar isso, buscar esse relacionamento e se alimentar dessa energia de bem, de paz, confiar. Eu achei muito bom compartilhar aqui esse momento de gestação, de pré-gestação e gestação, e eu vou conversar mais sobre isso com vocês. Espero que vocês estejam aqui no próximo vídeo. E, minha amiga, se você está pretendendo engravidar, eu desejo que tudo ocorra muito bem na sua vida, que você confie, entregue a Deus esse momento, peça a Deus essa criança que você quer gestar, essa criança que você quer receber no mundo, pede a Deus por ela, ore por ela, sabe? Pede paz na vida dela, pede bem, pede luz de Deus na vida dela, no caminho dela. Comece a rezar por essa criança, comece a rezar pelo seu filho, a sua filha, e pede a Deus com confiança, converse muito com seu parceiro, sabe assim, com seu marido, converse, e fale tudo que vocês pensam sobre isso e prepare esse ambiente para receber essa criança, esse ambiente espiritual, esse ambiente físico. Prepare a vida de vocês, assim, não precisa de muito, não tô falando de preparação com coisas materiais, eu tô falando de algo que não se compra com dinheiro, sabe? Eu tô falando de conversar, de ter fé, sabe, assim, de se preparar emocionalmente, espiritualmente para receber essa sua bênção, essa sua criança. E ouça seu coração. Ouça seu coração, que ele vai te dizer se esse é o melhor momento, se esse é o momento de vocês. Não é a situação financeira, não é a idade de vocês, é o seu coração. Confia em Deus, entregue a Deus e pede para que ele te diga o que fazer. E se vocês estão prontos para viver esse momento. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Deus abençoe a semana de vocês. Que vocês possam ter muita paz e muitas notícias maravilhosas que vão encher o coração de vocês de alegria. E espero vocês no próximo vídeo, que vai sair na segunda-feira que vem. Se inscreva no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Dá um like no vídeo para eu saber que você gostou e deixa o seu comentário. Vamos falar aqui se você já tem filho, se você já engravidou, me fala, me conta a sua experiência aqui nos comentários e vamos começar um relacionamento pra gente se conhecer e fazer parte um pouco mais da vida uma da outra.
Tchau!